E eu vi o pessoal falando de um livro que o Cristiano Neto escreveu. Eu ouvia lá em Ponta Grossa o pessoal falando, olha, pastor Cristiano Neto está vindo para cá. E eu era aquele jovem ainda não convertido, mas pensava assim, meu Deus, como é que eu faço para estar próximo de uma pessoa dessa? Eu digo para vocês que os anos se passaram, né, e hoje eu estou praticamente realizando como se fosse um sonho de menino. Essa semana eu tomei café com o pastor Cristiano, e pelos minutos que ficamos juntos ali naquele café, eu pude ver que realmente eu não estava enganado, realmente. E o que eu estou sentindo hoje aqui, irmãos, é praticamente o mesmo sentimento de que quando eu fiz aliança com o pastor Sidney do Uruguai, quando foi aqui no TA, no templo ao lado, quando o pastor trouxe uma Bíblia, e nós demos uma bandeira da igreja quadrangular, e houve naquele dia um sentimento tão bacana assim, de estar próximo, conectado, como o pastor Rodrigo Amorim pregou ontem, conectado com algumas pessoas, e hoje o que eu estou sentindo é praticamente igual, se não for igualzinho, o que eu senti quando fiz aliança com o pastor Sidney do Uruguai. E eu pensei, como é que eu vou chegar próximo de um homem desse chamado Cristiano Neto? E os anos se passaram, e passaram, né, pastor? E hoje nós estamos aqui. A Igreja do Evangelho Quadrangular Central te dá boas-vindas, seja bem-vindo, pastor. Tenha a bondade de estar aqui no altar conosco. E feliz, pastor Cristiano Neto é o pastor presidente da Igreja Provisão e Vida. É um homem habituado também a estar em grandes eventos e servo do Senhor. Então, pastor, seja muito bem-vindo, a casa é vossa. Obrigado. Glória a Deus. Os vencedores digam amém. Amém. Os mais que vencedores digam glória a Deus. A honra é toda minha, viu, pastor Júlio, pastora Raquel. A emoção também é muito grande de estar aqui. De alguma maneira, o Espírito Santo está nos conectando. Ele une pessoas, mas mais do que pessoas, ele une propósitos, né? E Deus tem um propósito nesse nosso encontro, né? Deus tem um propósito muito grande. A honra é toda minha. Está me acompanhando também o Gabriel, meu filho. Está aqui hoje comigo, uma alegria muito grande. Mas antes de você assentar, nós vamos conversando aí, antes de você assentar, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você. Eu sei que, puxa, é chato ficar falando, né, para quem está do lado, mas nós somos uma família, somos ou não somos? Né? Quantos amam a sua família aqui? Faz assim com a sua mão. Então diga comigo, minha família é o meu maior tesouro. Diga assim, eu farei tudo pela salvação da minha família. Então você vai olhar para quem está do lado e você vai dizer um elogio para essa pessoa, de relance assim, nem que seja seu cabelo é legal, sua roupa é assim, vai dar um elogio para essa pessoa que está aí perto de você. Seu sorriso é bonito, você é muito ungido. Glória a Deus. Fazendo isso, você pode assentar-se no seu lugar. A honra é muito grande, como eu disse, de estar aqui com os irmãos. E vou trazer uma palavra rápida e objetiva que Deus colocou no meu coração para essa noite. Para alguém aqui deve servir esta palavra e eu quero trazer ao seu coração. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3 e versículo de número 2. O que nós vamos ler aqui é apenas duas linhas, Apocalipse
capítulo 3 e versículo de número 2. Eu quero falar sobre o tema Fortaleça o que te restou. Sei que nós estamos nesta grande conferência, nesse congresso, sarando a nossa terra, e no final nós vamos orar para isso também, mas o tema é Fortaleça o que te restou. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 diz assim: se alerta. Uma tradução atualizada poderia ser assim: fica esperto, se alerta e fortalece o que ainda resta. Diga comigo assim: fortalece o que te restou. Olha para essa pessoa do lado e diga para ela: fortaleça o que te restou. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesta noite, Senhor Deus. Que o homem não fale, que a carne não se manifeste, mas que tudo seja obra, graça e poder do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Queridos, eu penso que é impossível a gente passar por esta vida, e ela passa tão rápida, sem a gente sofrer perdas. Não importa quem você é, quantos diplomas você tem, se você tem uma casa bonita, se tem fortuna, sucesso, fama, talento. É impossível a gente passar por este mundo sem sofrer perdas. A verdade é que a vida ela foi feita de uma maneira que passaremos por situações que nos levarão a sofrer perdas. Mas o grande lance é a gente aprender a sofrer perdas sem se tornar um perdedor. O grande lance é a gente passar por derrotas e passaremos sem se tornar derrotados. Porque ser um derrotado, ser um perdedor é um estado de espírito, é um estado mental. Que talvez a pessoa ao passar por diversas perdas, por diversas derrotas, ela começa a assimilar, ela começa a ser moldado pelas perdas, ele começa a se acostumar com as perdas, e então, com o passar do tempo, o reino das trevas pode colocar tantas fortalezas na nossa mente, que assimilamos a vida como sendo perdedores, como sendo pessoas fracassadas. Eu estou falando aqui de perdas físicas, emocionais, espirituais, financeiras, perdas de amigos, de cônjuges, de empresas, de relacionamentos. Algumas perdas na nossa vida, elas são bem óbvias e visíveis. Eu chamo de perdas barulhentas, perdas escandalosas, que salta à vista de todo mundo aquilo que nós perdemos, dos parentes, dos amigos. Mas existem outras perdas que são perdas silenciosas, que ninguém vê e que ninguém aparece para nos consolar. Quando alguém querido morre, muitas pessoas aparecem para nos dar um abraço, para nos consolar, para chorar com a gente. Se você perde uma casa numa enchente, virão pessoas para te dar roupas, móveis, ainda que seja usado, virão demonstrar a sua solidariedade, a sua generosidade com você a respeito disso. Mas hoje eu quero falar sobre as perdas silenciosas, aquelas perdas que ninguém vê você perder, que ninguém faz ideia que você perdeu, e ninguém aparece para te dar um abraço e dizer: estamos juntos, estou aqui com você. A perda de relacionamentos, a perda da paixão pela vida, a perda da alegria, são perdas silenciosas que ninguém vê a gente perder, ninguém vê o nosso sorriso ir morrendo, ninguém vê a nossa paixão ir se arrefecendo, a nossa paixão por Deus, pelo ministério, por um relacionamento, por amigos. A fé que se foi depois da gente orar tanto por um milagre e ele não aconteceu, a nossa fé foi esvaecendo
e desaparecendo. Mas a Bíblia diz aqui em Apocalipse 3:2, fortaleça o que te restou. A verdade é que muitas vezes estamos tão ocupados, chorando pelo que perdemos, que não temos prazer, não damos atenção ao que restou, ainda que seja pouco. A Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador dos irmãos, e ele é muito rápido para nos acusar nos momentos de perdas. Momentos de perdas são perigosos, porque o reino das trevas vem jogar todo tipo de culpa na nossa cabeça. E ele vai tentar mostrar onde você falhou, onde você errou, o que você fez, o que você disse de errado. Vai dizer lá na tua mente que você não é inteligente o bastante, não é novo o bastante, não é magra o bastante, não é bonito o bastante, que você já não é tão forte como era antes, que o seu tempo já passou. Tudo isso vem na nossa mente nos momentos de perdas. O inimigo vai ter sempre algo para jogar na sua cara, para provar que você errou feio, e fazer você viver dominado pela culpa, pela vergonha, pela frustração, diante dessas perdas silenciosas que fazem você abaixar a cabeça. E não há nada pior do que as perdas silenciosas, porque quando você as sofre, o consolo não vem, a palavra amiga não vem, o abraço não vem, você sofre sozinho. Quando você tem perdas óbvias, barulhentas, visíveis, sempre alguém virá colocar azeite e bálsamo sobre as suas feridas, assim como o bom samaritano fez sobre o caído à beira do caminho. Mas quando a perda é silenciosa, ninguém viu, ninguém veio em teu socorro. Você levanta de manhã, toma banho, passa perfume, vai fazer o que tem que fazer, e ninguém sabe que você perdeu o brilho dos olhos, que está com o peito sufocado, que perdeu a firmeza e a segurança no andar, que a garra e a coragem se foram, que o pânico, a ansiedade, um certo tipo de medo tomou conta de você, que era tão corajosa, que era tão corajoso, que já não trabalha com o mesmo fervor, com a mesma paixão. Você agora parece uma pessoa, parece com a bateria de um carro descarregada. Você está morrendo por dentro e ninguém percebe. Se você já passou por isso, está passando agora, vai perceber que raramente as pessoas que estão por perto notam, percebem. E para variar, nós somos bons atores, não queremos incomodar, suportamos muitas dores, simplesmente para não chamar atenção, ou não parecer fraco, ou não demonstrar a nossa vulnerabilidade para ninguém. Não podemos. E se você é aquele tipo de pessoa, talvez, que tem aquele complexo de herói, é daquele tipo que acha que tem que lutar por quem está te seguindo, e não demonstrar fraqueza, continuar sorrindo e fingindo que está tudo bem, mesmo quando você está murchando por dentro, a coisa ainda fica pior. Eu admiro muitas mulheres, porque as mulheres, elas têm facilidade em botar tudo para fora. Eu às vezes fico preocupado com os homens que seguram tanta coisa presa no peito. Adão fez aquela bagunça no jardim e tentou arrumar as coisas, mas o que ele fez foi piorar tudo. Alguém aqui já tentou arrumar as coisas e piorou? Adão pega as folhas de uma figueira para costurar e fazer roupas, mas ele fez com as folhas o que fez com ele mesmo. Separou as folhas da árvore, assim como ele tinha se separado de Deus. Agora a folha em forma de uma roupa e ele estão secando juntos, murchando. Você pode estar murchando e ninguém viu. Você sente que a fé, a alegria, a paixão, o senso de direção, a visão está murchando.
E não há nada pior nesse momento do que você ter pessoas te seguindo, do que você ter pessoas se mirando em você, do que você ser o pai, a mãe, o irmão mais velho, um líder, um gerente. Tem gente olhando para você e você está murchando. Não estou falando necessariamente de ser um pastor, pode ser uma esposa, uma mãe, um irmão mais velho, filhos, o parente da família que todo mundo se espelha, pois eles nem imaginam que você perdeu o senso de direção, a paixão, a alegria, a fé, a confiança, a energia, e está passando por uma crise. A depressão bateu na sua porta. Tudo que era colorido ficou cinzento e está escurecendo. Tudo que lhe dava prazer não lhe dá mais. Você não sente prazer num louvor maravilhoso como este, não sabe explicar porquê. Você não sente nem vontade de orar mais, não sabe explicar porquê. Você não sente vontade de ler a Bíblia, não sabe explicar porquê. Você já não sente vontade mais de se relacionar com ninguém, só quer ficar no cantinho, sozinho, isolado, não sabe explicar porquê. Mas a Bíblia nos ensina a não nos agarrarmos ao que perdemos. Quando a gente vê aquela viúva que tinha apenas um pouco de azeite e farinha na botija, a outra que tinha apenas um pouco de azeite, o menino com 5 pães e 2 peixinhos, a gente vê na Bíblia que Deus nunca vai usar o que nós perdemos para nos abençoar, mas Ele vai usar o pouquinho que restou. Eu não sei o que você perdeu, e eu não sei o pouquinho que te restou. Eu só sei dizer que o Deus da multiplicação vai pegar o pouquinho que te restou e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar. O milagre da multiplicação está no pouquinho de sentimento, no pouquinho de amor, no pouquinho de fé, no pouquinho de dinheiro, no pouquinho de sonho que te restou. Deus vai multiplicar. Ele não vai multiplicar o que você perdeu, Ele vai multiplicar o que sobrou. O problema é que não damos atenção ao que restou, mas focamos no que perdemos. Gastamos nossa preciosa energia tentando ressuscitar algo que morreu. Tem gente aqui que a sua vida parou num casamento que morreu, numa empresa que faliu, num ente querido que partiu nessa pandemia. Sua vida parou lá, você está agarrado e preso lá, mas eu quero declarar que esta noite é uma noite de libertação. É uma noite de soltar as coisas que já se foram, que morreram, e se apegar ao novo, porque Deus tem algo novo para você. Deus tem uma nova unção, uma nova alegria, um novo tempo, uma nova história. Deus tem um novo ministério, Deus tem um novo ciclo para a tua vida, uma nova estação. A primavera de Deus está vindo sobre a nossa vida. Eu admiro um cara da Bíblia chamado Davi. Davi pecou feio, pisou na bola, pagou as consequências. Do adultério dele veio um filho, o filho ficou doente. E ele começa a orar e a jejuar e não come, geme, chora dia e noite, rola no chão, rasga a roupa, joga cinza na cabeça, se humilha. Mesmo assim o menino morre. E sabe, depois que o menino morreu, as pessoas tinham até medo de falar para ele. Se a gente falar para ele que o filho morreu, ele pode se matar, pode acabar com a vida. E alguém chega e diz: o menino não resistiu, morreu. Davi se levantou, tomou banho, vestiu uma roupa bonita, passou perfume, se ungiu com óleo e foi para a casa do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Você orou, você lutou, você fez tudo o que podia, mesmo assim não conseguiu segurar, perdeu. Não fique magoado com Deus, não fique com raiva de Deus, não fique com raiva do pastor, não fique com raiva da igreja. Se apluma, vai para a casa do Senhor, louva, porque
proteja o que te restou, que Deus vai multiplicar. E seja o que for que você perdeu, virá dobrado sobre a sua vida, no nome de Jesus. Na maioria das vezes, colocar o seu foco e as suas energias em algo que morreu é perder tempo. A Bíblia diz: fortaleça o que te restou. Tem pais que perdem um filho, fica 4. Eles esquecem dos 4, dos 3 ou dos 2. E passam o resto da vida falando e pensando no outro. Fortaleça o que te restou. Não fique apegado em coisas que já se foram. A Bíblia diz: fortaleça o que te restou. E eu quero te dizer uma coisa: você não perdeu tudo. Algo sobrou para você administrar, senão você nem estaria aqui nesta noite. Bartimeu perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os irmãos, perdeu a herança, perdeu a visão, ficou cego, mendigo. E quando Jesus estava passando, ele falou: eu perdi tudo, menos a minha voz. Com o que me restou, eu vou clamar, eu vou gritar, Ele vai me ouvir e vai mudar a minha história. Ele usou o que restou, chamou a atenção de Jesus e recebeu o seu milagre. O que é que te restou? Algo te restou, e se você não prestar atenção e correr para salvar, vai perder isso também. E às vezes o que resta para a gente não parece muito, é pouquinho, nem bonito, nem cheio de glamour. Pode não combinar com a formação acadêmica sua, pode não parecer grande, importante ou significativo, pode não pagar o que você merece, parece não ser o bastante, mas pouco ou muito, pequeno ou grande, a Bíblia manda você: fortaleça o que te restou, porque vai multiplicar. Disso virá algo maior ainda na sua vida. Zacarias 4:10 diz assim: não despreze o tempo das pequenas coisas. Não despreze os pequenos trabalhos da igreja. Não despreze os pequenos detalhes da obediência. Nós temos na nossa igreja um irmão que ele trabalha com construção civil. E ele sempre ganhou ali meia dúzia por 6, ganhou para o almoço, para a janta, nunca sobrou nada. Esses tempos ele me procurou e eu disse assim: rapaz, comece a procurar pequenos reparos na igreja para fazer. Faça todos os pequenos reparos na igreja, tudo que precisar comece a fazer. Valorize os pequenos furos que tem na parede, vá consertando as torneiras e tudo. E ele começou a fazer aquilo com generosidade, sabe? Começou a vir contratos altos para ele, negócio de 50 mil. Ontem mesmo ele fechou um negócio de 100 mil reais. Não despreze os pequenos buraquinhos, porque Deus está olhando para te dar milhões na sua mão. Não despreze o banheiro da igreja. Eu sempre digo que o banheiro é o lugar da unção. Apóstolo, não é o altar que é o lugar da unção? É também, mas o banheiro, porque lá é lugar de servir. Me lembro quando eu me tornei obreiro, muito novinho, eu comecei a servir no banheiro da igreja. E foi ali que tudo começou. O que Deus for fazer, o milagre que Deus vai operar na sua vida, vai ser através do que restou. Mesmo com pouca comida, com pouco azeite e farinha, com emprego temporário, meio período, ganhando salário mínimo, metade do salário mínimo, persevere, porque o céu está se abrindo sobre a sua vida, os depósitos celestiais estão preparando para chover sobre a sua vida. Administra o pouco que te restou. Mesmo que seja um casamento destruído, creia que sobrou alguma coisa para vocês dois recomeçarem. Fortaleça o que te restou, reviva, ressuscite, renove o que restou, porque se você ignorar o que restou, vai perder até esse pouquinho. Jesus disse: seja fiel sobre o pouco,
que eu te colocarei sobre muito. Deus está falando com alguém nessa noite, não é possível. Em vez de você ficar se agonizando, lamentando o acontecido, o tempo que perdeu, os anos perdidos, a igreja que não deu certo, a empresa que faliu, o carro que tomaram, a casa que teve que vender, o emprego que perdeu, entenda, você pode chorar um mar de lágrimas, mas você não vai ressuscitar o que morreu, mas você tem o poder, a unção de fortalecer e multiplicar o que sobrou na sua vida. Aleluia. Hoje é noite de restituição. Quando eu pisei aqui, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Hoje é noite de restituição neste lugar. 7 vezes mais do que você perdeu virá às suas mãos até o final deste ano. Em qualquer área da que foi a perda, 7 vezes mais virá. Aleluia. Eu sinto isso aqui, eu sinto uma unção neste lugar. Oh, xerakamanassore que manassori andalarabas. Há uma unção, algo fluindo. Aleluia. Havia uma praga em Israel, havia uma pandemia em Israel, milhares de pessoas morrendo. Davi consulta a Deus, e Deus fala para ele: vai e compra uma chácara. E ele comprou uma chácara, e ele, naquela chácara, ele sacrificou 1000 bois, ele queimou. Eu imaginei hoje à tarde essa cena, um pasto inteiro de bois queimado, cinza que dava para encher carretas de bois queimados para Deus. Quando ele fez aquele sacrifício de 1000 bois, a pandemia cessou, parou a morte, e bem ali onde ele sacrificou, foi onde foi construído o templo de Israel para adoração. Eu quero declarar que em cima das cinzas do que foi queimado e destruído da tua vida, algo grandioso vai ser edificado. Essas cinzas da dor, das lágrimas, dos sofrimentos, vai ser o fertilizante, o adubo para algo grande Deus fazer na tua vida. Talvez essas lágrimas, essas noites de sono perdido, essas humilhações, essas palavras terríveis que você ouviu, essa coisa ruim que você sentiu em todas essas perdas, era Deus te preparando para te dar algo grande e você não perder de novo. Aleluia. Para de falar do que você perdeu e começa a profetizar sobre o que restou. Onde você foca a sua atenção é que as coisas crescem. O que ainda está com você e você está negligenciando, você vai se agarrar a Deus ou ao que morreu? Sabe, no meio das perdas a gente tem que se agarrar com Deus, mas tem que se agarrar com a gente mesmo, porque senão a gente se perde no meio das perdas. Perde a nossa identidade, deixa de acreditar na gente, no nosso potencial, no chamado que Deus tem para a nossa vida, no propósito de Deus para nós. Você tem que ir na frente com a sua fé, e Deus vai atrás com os milagres. As perdas fazem você parar, e Deus para atrás também, os milagres param. Mas quando você mesmo no meio da dor e da lágrima, você lembra das promessas de Deus para a sua vida, e você marcha mesmo com muitas dificuldades, e você marcha, você é forte, você é corajoso, Deus vai atrás fazendo os milagres, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Eu vou te dizer algo que parece heresia, mas não é. Jesus não vai agir sem você agir primeiro. Quando você age, quando você fala, profetiza, declara, mete o pé na porta, vai, Ele vai atrás, Ele age na tua vida. Quando você para, Ele para também. O inimigo vai sempre te mostrar o que você perdeu para te matar a tua fé. Deus vai mostrar sempre o que te restou
para te dar esperança e vida de novo. Olha aí, filho, sobrou, olha o que te sobrou. Você não perdeu tudo, filho. Tenha esperança, eu posso multiplicar isso em um dia. Eu quero dizer, Deus está apressando a promessa, o cumprimento da promessa na vida de muitas pessoas aqui. Eu estou vendo que coisa que era para 10 anos vai acontecer no ano. Coisa que era para acontecer no ano vai acontecer no mês. Coisa que era para acontecer no mês vai acontecer numa semana. Coisa que era para acontecer numa semana vai acontecer num dia. E o que era para acontecer num dia vai acontecer numa hora. Oh, Deus está abreviando o tempo das bênçãos na tua vida. Muitos aqui, se Deus não abreviar, você não vai aguentar, porque está muito difícil. Mas Deus diz, aguenta o processo, porque o milagre vai ser grande na tua vida. Não desista no meio do processo. Eu quero profetizar aqui nesse final. Onde o inimigo te envergonhou, Deus vai te honrar. Tem honra para você chegando. Tem coisa grande chegando. Tem coisa boa chegando. Se você foi humilhado naquela empresa, Deus ainda não te tirou de lá, porque Ele quer te honrar. Deus vai te honrar no meio da família que você foi envergonhado. Deus vai te honrar naquele lugar onde você foi envergonhado. Vai haver dupla honra para a sua vida. Toma posse aí no nome de Jesus. Onde o reino das trevas riu de você, você vai rir. Você vai rir. Você vai rir do milagre e da resposta e do cumprimento da promessa que Deus tem para a sua vida. Deus está falando com alguém nesta noite. Deixa eu te contar uma coisa para a gente orar. No final de 2008, eu estava em Belém do Pará ministrando numa igreja muito grande, avivada como vocês. Cheguei no hotel de noite, tinha um pastor comigo, um filho na fé. E toda noite eu sempre ligo para minha esposa. E naquela noite eu liguei, e contando, e falando, e alegre, feliz, e contando o que Deus está fazendo nas conferências e tudo. Eu percebi que ela estava um pouco silenciosa aquele dia. Aí, como faltasse um pouco de assunto, eu perguntei para ela: você foi fazer aquela ressonância que eu te pedi? Você foi pegar o resultado? Ela falou: fui. Porque havia 6 meses que ela estava sofrendo de uma dor terrível nas costas, na coluna. E nós começamos a dar para ela corticoides. Os médicos receitaram, ela tomava corticoide, mas era uma dor horrível, que o morfina não passava aquilo. Eu falei: olha, é muito estranho isso, vai fazer uma ressonância para a gente ver o que é. E lá do Belém do Pará, por acaso eu lembrei e perguntei: você foi pegar o resultado? Ela disse: fui. Eu falei: o que deu? Ela disse: eu estou com câncer. Sabe, só de ouvir essa palavra, o chão já some debaixo dos pés da gente, emudece. Eu falei: como assim? Eu estou com câncer. É o que deu. E eu só não quis nem saber mais nada. Falei: mas o que nós vamos fazer? Ela disse: nós vamos tratar. E eu cheguei em Curitiba e fomos ao médico, porque ela começou a tomar corticoide, começou a inchar muito o rosto, tudo, e a gente entendia que aquilo eram os corticoides fortes. E quando chegamos no médico, ele olhou e falou: está vendo tudo isso aqui? Isso não é inchaço de corticoide, isso é o tumor. Ele nasceu aqui no mediastino, aqui no vazio, aqui dentro, e foi. Ele está com mais de 2 quilos já. Pastor, Cristiano, não tem nada que fazer por ela, não tem tratamento, não tem nada. Eu falei: não, doutor, nós somos da fé, nós vamos orar e vamos para cima, e o senhor tem que fazer alguma coisa, dá essa quimioterapia aí, o que o senhor... Cristiano, não tem jeito. Eu falei: não, o senhor vai fazer o que tem que fazer. Ele falou: então tá bom.
e começou um período de tratamento. E a verdade, assim, resumindo, né, sem detalhes tantos, que passou-se alguns meses e aquilo desapareceu completamente. Só ficou ali e a gente testemunhando para todas as igrejas, para todos os lados e tudo, agradecendo a Deus. Passou-se mais um tempo e aquele tumor voltou aqui no cerebelo. Ela não parava em pé, caía e vamos para a radioterapia. E mais um período longo de radioterapia. Desapareceu. Oração, milhares de pessoas orando. E aí isso foi 2 anos e meio, até que o tumor surgiu aqui no cérebro. E aí não teve jeito. No dia 5 de janeiro de 2011, ela veio a falecer. Fiquei com a minha dor, fiquei com uma igreja em construção. Ela era uma pastora atuante na igreja. Fiquei com 2 filhos, o Gabriel de 14 anos, a Rebeca, que é mais nova que ele. O Gabriel começou a sofrer de crise de pânico e ansiedade pela perda da mãe por 3 anos. Eu tirava ele da cama todo dia e levava ele para a escola e deixava na porta da sala. Ele deitava na carteira e ali dormia, mas eu levava, vomitando, tossindo, branco, não se alimentava mais, emagreceu, ficou pele e osso. Eu dava para ele um copo d'água, ele falava: pai, meu maior sonho é beber essa água, mas eu não consigo pôr para dentro. Dava a ele uma colher de comida e falava: meu maior sonho era comer, mas eu não consigo pôr para dentro. Falei: vou perder o filho também. Tocava na igreja, parou de tocar porque dava as crises assim, tocando. Discipulava, pregava, parou tudo. A minha filha menor começou a ter déficit de atenção na escola, a ponto de que, como eu disse, resumindo, eles deram um jeito lá de não matricular ela no ano e me chamaram lá, e a psicopedagoga disse assim: vá, interna ela nessa escola para crianças especiais, porque ela não consegue aprender nada. Eu comecei a sofrer de uma fadiga e um desgaste, um estresse tão grande, tão grande, tão grande, que eu saía, eu não parei de pregar, não parei de fazer as conferências, porque tudo dependia de mim, eu não podia parar. E com a minha dor, tinha crises de pânico, pregando para as multidões. De repente estava pregando, branqueava tudo, não via mais ninguém. Só depois que eu entendia que o Espírito Santo me usava e terminava aquilo. Uma coisa eu quero dizer para você: o Espírito Santo nunca vai te abandonar. Ele vai com você nos piores buracos que você cair. Onde ninguém mais pode estar com você, Ele vai estar, como Ele está aqui hoje falando com você. E aí, nessa época, eu dirigia, às vezes saía fora de mim mesmo e ficava 2 horas dentro de um carro, encostado, depois voltava, um estresse que atingiu o meu sistema nervoso central, mas eu nunca parei. Só que a gente precisa dar passos de fé mesmo nos piores momentos da nossa vida. Porque quando eu cheguei na frente daquela escola de crianças especiais, com a devida documentação para internar minha filha, graças a Deus por essas escolas, mas eu perguntei ao meu amigo Espírito Santo: interno ela aqui para estudar? Sim ou não? Me ajuda, por favor. E me veio no meu espírito uma impressão: pegue a sua filha e matricule ela na escola que mais vai exigir dela, porque ela vai reagir. Eu saí dali, fui até o Adventista, matriculei ela.
E ela passou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, está formada para a glória de Deus. Às vezes a gente, por não ouvir a voz do Espírito Santo, pode comprometer o futuro de um filho, o nosso futuro. Por isso precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus muitas vezes permite a ferida. Deus muitas vezes Ele permite a ferida, mas é Ele que cura. Porque graças a Deus, 5 anos depois, eu pastoreei 5 anos sozinho. Eu criei esses 2 filhos 5 anos sozinho. Eu toquei uma igreja 5 anos sozinho. Não porque eu sou o cara, mas por extrema dependência do Espírito Santo de Deus. Sobrevivi. Quando foi em 2016, eu conheci uma pessoa dirigida por Deus. E nos casamos. Eu me lembro, vou contar uma coisa engraçada para a gente ir para o final. Que nesse período que eu estava muito mal mesmo da cabeça, eu fui no neurologista. O neurologista gostou de mim, era um médico, estava despertando para alguma coisa espiritual. E ele gostou de me atender e ele disse assim: pastor, eu vou dar remédio para o senhor. Controlado. Aí eu falei: ah não, doutor, não quero tomar isso. Eu sou um pregador, um conferencista, vou subir dopado. Como é que eu vou dar o meu melhor dopado? Ele falou: pastor, se o senhor não for tomar remédio, então eu vou dar um conselho para o senhor, vai demorar um pouco mais. Eu falei: como assim? Presta atenção nisso aí, ó. Ele falou: para cada ano de estresse que um ser humano passa, ele precisaria parar 2 e descansar para curar aquele ano. Olha para a pessoa do lado e fala assim: esse seu estresse me preocupa, sabia? Presta atenção. Olha só. Eu falei: aí doutor, eu estava preocupado, era uma solução rápida, a gente quer solução rápida, né? Aí ele falou assim: pastor, eu vou dizer, comece a fazer coisas prazerosas. O que o senhor gosta de fazer? Eu falei: trabalhar. Não, fora isso. Eu falei: não sei. Aí ele falou assim: pastor, vá no sacolão, compre uma dúzia de laranja, cheira aquela laranja, vá em casa, esprema, beba o suco devagar, sinta o gosto do suco. E eu só fui pensando: quantas laranjas eu vou ter que chupar. Vá para a beira das praias, vá para a natureza, olhe o pôr do sol, veja os pássaros. Falei: quantos passarinhos eu vou ter que olhar? Mas irmão, o que a gente acha impossível, Deus proveu uma solução rápida. Tudo que você tem que fazer é depender dEle. Minha esposa faleceu no dia 5 de janeiro de 2011, às 9 da manhã. No dia 5 de janeiro de 2019, às 9 da manhã, nasceu meu filho Arthur. Não é coincidência, é Deus dizendo: no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto em que você sofreu tanto, é no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto que eu restituo para você. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto que você sofreu, no reino espiritual, Deus já estava preparando uma compensação muito maior do que o que você perdeu ou sofreu. Deus é o grande compensador. E o Arthurzinho, irmãos,
é igual uma carreta inteirinha de laranja. O Gabriel sabe, ele é alegre, ele é um bebê, 3 anos e meio agora. Sabe, o que eu precisaria chupar de laranja, só de ver o Artuzinho, já me curou completamente. Sou restaurado. Deus restaurou o Gabriel completamente, para a glória de Deus. Restaurou minha filha. Ela era tratada por psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, professor de reforço, tomava remédio. Todos eles, um por um, disseram: você não precisa mais de nossos serviços. Eu estou aqui para dizer, a gente vai sofrer perda, mas não precisa ser um perdedor. Deus restituiu a alegria para a igreja, tirou o luto da igreja. Deus tirou o luto de dentro da nossa casa. Deus restituiu a alegria na nossa vida. Deus restituiu a saúde. Deus restituiu as finanças. Muitas vezes Deus não nos livrará de cova de leões, mas entrará conosco lá dentro. Muitas vezes Deus não nos livrará de fornalha 7 vezes mais aquecida, mas Ele vai andar e nem um fio de cabelo vai se queimar da sua cabeça. Eu gostaria de convidar você a se pôr em pé no seu lugar. Ministério de Louvor, se quiser subir também, para a gente estar junto. Eu vou orar, nós vamos cantar Ministério de Louvor. E eu sei que eu estou aqui para te dizer que nós servimos a um Deus que restitui, a um Deus que às vezes faz feridas, mas que cura feridas, a um Deus que às vezes permite, e Ele sabe por quê, gente boa sofrer. Ele permite coisas ruins acontecerem a pessoas boas, com um propósito. Nós saímos mais fortes, nós saímos mais sábios, nós saímos mais humildes de tudo isso, nós saímos mais dependentes de Deus de tudo isso. Nós saímos, mas saímos com muitos dividendos. 10 anos de coisa boa te dá 100 gramas de sabedoria. 1 ano de sofrimento te dá 1000 quilos de sabedoria. Deus nos ensina através da dor, nos prepara para o grande. Deus tem um novo ciclo, Deus tem uma nova estação, Deus tem um novo tempo. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível,
impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu.